Olá, meus amigos, um grande abraço. Eu sou o Fábio Seródio, esse é o Futebol em Rede. Ao meu lado, Luiz Carlos Quartarolo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for. Não sei se estiver assistindo o programa, já está devidamente cumprimentado. É lógico que vem aí o cumprimento educado do Quartarolo e ele já vai acrescer o tema do programa de hoje. Ah, bom, Serodi, um abraço a você, um abraço a todos. Boa semana, que seja uma semana muito feliz para todos nós aqui do Futebol em Rede. É como já disse o Serodi, se você está conosco, espalhe o programa. Clique no programa, clique ali no sininho, dê muitos likes para a gente, espalhe, se inscreva aí no programa, é muito legal para a gente, temos que atingir uma média legal para continuar falando de futebol, e que é uma coisa que a gente gosta muito, né? O tema de hoje, depois de várias reuniões de pauta, as quais o senhor não apareceu, então vai tomar conhecimento juntamente com os nossos espectadores agora. Ah, O nosso tema vamos lá, atenção, tchan, 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 tchan. O nosso tema é a violência no futebol. A violência da torcida, que já foi muito discutida e está difícil de ser combatida, e agora a violência dentro de campo também, Seródio. aconteceu a Atletiba nesse final de semana. 9 expulsões, torcedor invadindo, dando voadora nas costas do goleiro adversário, a polícia militar dizendo que não tinha como garantir a segurança no jogo, o jogo foi interrompido, terminar o jogo antes do tempo regulamentar, uma bagunça, para variar. Aliás, não é uma novidade, isso é um tema que já vem há muito tempo no futebol brasileiro. Um exemplo disso: há algum tempo atrás, o Ministério Público, a Federação Paulista de Futebol, aqui em São Paulo, que é a organizadora do campeonato estadual, determinaram que nos clássicos só teríamos a presença de uma torcida única nos estádios. A decisão, na época, foi anunciada pelo secretário de Segurança Pública do Estado, e atenção, hein, era Alexandre de Moraes, o Xandão, e o Opa! promotor do Ministério Público, que estava sempre envolvido nesses assuntos, o Paulo Castilho. Bom, primeira coisa, Quartarolo, público único resolveu o problema? Não, não resolveu, e eu acho que muita gente discute, é duro ter uma opinião formada sobre tudo, como diria Raul Seixas, mas você tem que comentar porque é um assunto atinente ao futebol. Mas acho que também é reflexo da sociedade, que está muito violenta, muito dividida, ninguém aceita, há muita intolerância em tanto lugar, né? E o futebol tem sido também uma repercussão, sabe, uma caixa de repercussão disso tudo. O que acontece é o seguinte: muita gente fala assim, há uma, há uma realmente a justiça, a, as pessoas estão se perdendo porque é a falência da justiça, a falência das autoridades ao permitir apenas torcida única, né? Eu acho que é a falência do ser humano, né, Seródio? Porque é um paliativo, é. Muita gente acha que isso está errado, que tinha que ter torcida como antigamente. Mas está mais do que comprovado que não adianta. Eles marcam brigas pela internet, não é? Se houver encontro das torcidas no estádio, a briga vai ser dentro do estádio. Então só mudou de lugar. O que a gente reclama das autoridades é que essas brigas de internet são marcadas nas redes sociais e todo mundo fica sabendo, menos a polícia. Você lembra quando houve aquela tocaia contra a delegação do São Paulo? Eu não sei que fim que deu aquele processo, mas normalmente não acaba em nada, né? São detidos, aí assina aí um termo circunstancial e vai embora. E vai embora. Não há punição. E a polícia tinha que ter alguém infiltrado, tinha que ter um serviço de inteligência. Eu não vou ficar lendo conversa e nem relação de site ou rede social de bandido. Mas a polícia tem que fazer isso, é o trabalho dela. E ela deve saber, olha, vai ter um encontro na Via Anchieta entre torcida tal contra torcida tal. Tem que debelar esse tipo de coisa. A gente não vê esse tipo de ação da polícia. Agora, no geral, eu sinceramente acho que com uma lei muito dura que puna o bandido e também o clube, é que você pode começar a resolver. Não sei se vai resolver, Seródio. Bom, para mim é um paliativo, não resolveu porcaria nenhuma. O que aconteceu no Atletiba, no Paraná, Campeonato Paranaense, era torcida única. Um torcedor do Atlético invadiu e agrediu o goleiro.
Isso não resolve problema de violência em estádio. Isso é apenas uma picaretagem, um paliativo que deram para evitar trabalho. Assim, ninguém precisa correr atrás de bandido. Essa é a verdade. Acho que a obrigação da Polícia Militar é garantir segurança no estádio. Aí vamos entrar num tema pior. Porque, para muitos, Quartarolo, a Polícia Militar não tem que cuidar de segurança em estádio de futebol. Por quê? Porque não é evento público, segundo esses loucos aí. Isso não acontece com um bem comum. Na verdade, ao contrário, os estádios são particulares, aí o evento é particular, então que coloquem segurança particular para resolver o problema. Isso é um absurdo. É um absurdo. É coisa de corporativista que não quer trabalhar. Porque quem tem o dever de fazer policiamento, inclusive com arma, porte de arma, é a Polícia Militar. A sociedade entregou a ela esta obrigação. Não é porque o evento é particular, são 50 mil, 60 mil pessoas num único local, então tem de tudo. A obrigação da Polícia Militar é fazer esse tipo de acompanhamento. Essa é a obrigação, ela existe para isso. Aliás, o batalhão de choque foi fundado para isso, historicamente. Controle de distúrbio civil, policiamento em praças esportivas. Para isso foi criado o batalhão de choque. Entre outras coisas, policiamento de eventos artísticos e culturais. Existe também a ROCAM, que são os motociclistas, que ficam acompanhando a delegação. E isso é pago. Muita gente não sabe, mas isso é pago. Então, quem tem obrigação de fazer a segurança de um evento esportivo é o poder público, é a Polícia Militar. Bom, eles não conseguem nem fazer segurança dos prédios dos três poderes em Brasília. Isso é óbvio. Virou palhaçada. Mas quem tem que fazer isso é a Polícia Militar, Quartarolo. Eu acho que eu discuto isso. Eu discuto porque se você faz um evento particular, você Não, um tem que ter evento particular é segurança. uma festinha da tua filha. Agora, um Não, 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 evento não. para 60 mil pessoas Não, mas é é um particular. evento público. É um evento de música, de futebol, de esporte. Eu entendo que a polícia deva participar, mas entendo também que a responsabilidade é do patrocinador, é da federação, ela que tem que dar toda a retaguarda, tem que fazer a vistoria, tem que colocar máquinas que detectem metal na entrada dos estádios, tem que fazer esse tipo de segurança, de prevenção. E não faz. Eu acho que cada vez que a polícia sai do local dela para trabalhar num um jogo de futebol, a cidade fica esvaziada em outro lugar. Mas Quer dizer, aí é nós como cidadão, incompetência da polícia, que tem mas que nós, saber mas fazer nós isso. como cidadão, Seródio, nós como cidadão, estamos expostos mais ainda. Eu acho que a polícia não está aí para proteger Eu, clube como e nem cidadão, não estou torcida exposto num organizada. estádio de futebol. Não, não, Seródio, deixa eu só completar. Você já falou a sua opinião, entendi. Eu concordo em parte, mas eu acho que a Polícia Militar não é obrigada a fazer tudo no estádio, não. Eu acho que quem patrocina o evento, os clubes são responsáveis. Acho que o Ministério Público tem tentado fazer a sua parte, e, por outro lado, a lei é uma balbúrdia, porque você prende o cara e ele é solto. No Brasil, e não é só nesse caso, a nossa lei é muito leve para vários e vários tipos de crime. Então, há lugares do mundo que uma invasão no estádio, você fica 5 anos sem ir ao estádio. Né? Esse de ontem que invadiu, falaram assim: agora ele vai ser processado, vai ficar 1 ano sem ir ao estádio. Mentira. Daqui a pouco ele está lá comandando a torcida novamente. Por quê? Porque a lei é falha, porque tem muitas brechas que ajudam o bandido. Agora, a polícia não é obrigada, pelo menos na minha tese, né, a ficar protegendo esse tipo de coisa. Esse evento que dá muito dinheiro, nós pagamos a polícia para proteger a gente, não E a ficar gente não protegendo está lá. bandido de torcida uniformizada, organizada, no caso. Né? Eu penso assim, eu não vejo só dessa forma, não. Eu acho que tem um aspecto que ela tem que se posicionar. É a mesma coisa, você dá uma festa, você tem uma briga, chama a polícia. Aí sim, aí a polícia chega. Então estão jogando tudo de um lado só. O policial, eu acho que a última parte é o que sofre mais, que vai para o corpo a corpo. Né?
E não estou defendendo o policial, porque tem um monte de policial também que não presta. Mas a grande maioria da corporação eu acho que tem que ser aplaudido. Agora, é muito complicado. O Ministério Público aqui decidiu que tem torcida única. Ok. Minimizou? Dentro do estádio, minimizou. Não, dentro do estádio não tem tido esse tipo de arranca-rabo. Agora, eles marcam no metrô, eles marcam, ou seja, é coisa de bandido, não é torcedor, é coisa da sociedade. Agora, ontem foi um problema dentro do campo. Os jogadores que se envolveram naquela briga e os caras que foram expulsos, são 7 jogadores expulsos e mais 2 das comissões técnicas, esses caras têm que ser suspensos fortemente, só que não vão ser suspensos. Esse que é o problema. A lei é muito ruim e eles não melhoram a lei. Aí sobra para quem vai para o pau, ou seja, vai tentar coibir, evitar esse tipo de coisa, que é o último passo. Aí, então, para mim, eu acho muito difícil se você não melhorar a lei, se você não punir o clube. Ontem, o Atlético Paranaense, num estádio moderno como tem que dar mais segurança. Por isso que aí entra a questão do segurança do patrocinador do jogo, do local do jogo. Então, é muito complicado isso, gente. Bom, tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Tem que endurecer a legislação, também acho. Sim. Ótimo. Só que eu continuo, você falou aí, mas isso é coisa de bandido. É coisa da sociedade. Quem cuida de bandido na sociedade é a polícia. A polícia tem responsabilidade por isso e tem a obrigação de fazer, sim, segurança de evento público. E não é porque o estádio é particular. Quer dizer que só vale segurança da Polícia Militar se o jogo for no Pacaembu. Não, nem no Não. Pacaembu. Não, Nem Pacaembu no é Pacaembu. público, é bem público. Ué, mas daí tem prefeitura, tem Não, Estado mas envolvido. quem tem que cumprir a questão da segurança para a sociedade? A Polícia Militar. Mas isso é Não uma tese tem. muito fria. Você não é fria, você não pode colocar 70 caras lá de uma segurança particular e dar ordem de prisão, os caras não vão nem ligar para você. Não vai nem ligar. Quem tem que a responsabilidade de segurança pública é a Polícia Militar. Na hora de fazer, a Polícia Militar sempre fez segurança pública em estádio de futebol. Não é novidade. Sempre. Aí resolveram, vamos tentar aliviar a barra. Torcida única, não resolveu porcaria nenhuma, limitou apenas o espaço de estádio, não resolveu, continua tendo violência. As brigas estão acontecendo longe, quer dizer, eles também têm que atuar longe. Quem Mas faz tem segurança atuado. pública é a Polícia Militar e não está fazendo. Aí criaram mais um paliativo. Lá no Paraná, que virou uma espécie de duto da moralidade, resolveram punir os clubes com a participação só de mulheres e crianças no estádio. Fizeram alguns jogos da violência, ou é só mulher e criança. Teve gente que saiu defendendo tese feminista justificando presença só de mulher e de criança. Daqui a pouco, só animais poderão entrar no estádio. Não é assim. É um paliativo atrás do outro. Tem que endurecer para esses caras, tem que endurecer, tem que prender, tem que responsabilizar, inclusive pelos bens que eles quebram, pelas Sim. vidas que eles tomam, e cada um fazer o seu papel na sociedade, do jeito que está. Todo mundo lava a mão. O poder público não funciona, a punição não existe, ninguém é punido, e os bandidos estão pintando e bordando no futebol. Mas aí que está o problema, né, Seródio? É a militância, né? Porque se você bota só mulher no estádio, aqueles militantes que acham do feminismo, ou do outro lado, do machismo, eles começam a escrever, a falar sobre isso, inclusive na imprensa. Não, porque ficou mais leve, porque o ambiente. Lindo. Como se mulher não brigasse, né? Briga também. É o ser humano, o problema é o ser humano. A falência é humana, a falência é do ser humano. O problema é esse, é educação. Educação que vem lá de baixo. Agora, se você acha que porque eu sou santista, você é São Paulino, eu posso te agredir se o seu time perder ou ganhar do meu, vice-versa, quer dizer, é uma imbecilidade. Você falou em torcida única. A torcida única só nasceu aqui em São Paulo, foi proposto e adotada justamente porque não dava mais. E ninguém mais ia em estádio a não ser torcida organizada, só os bandidos que iam e brigavam e arrebentavam. No jogo agora Palmeiras e Santos, no sábado, no Morumbi, que não era o estádio do Palmeiras, a nota da presidente do Palmeiras, a dona Leila Pereira, na véspera do jogo e no dia do jogo,
é uma clara demonstração da falência moral e falência de educação nesse país. Ela pedindo, pelo amor de Deus, para que a torcida não quebrasse o banheiro do Morumbi, para que não levasse embora peças do banheiro, para que não destruíssem as cadeiras, porque quem teria que pagar era o Palmeiras, porque ele estava alugando o estádio. E tenha certeza que quando o São Paulo for jogar no Allianz, isso vai acontecer nessa boa relação, que eu acho legal isso, né? Um joga lá, outro joga aqui, se for necessário, um dando a mão para o outro. O futebol é isso, é um bom exemplo, inclusive. Vai ter que pedir a mesma coisa para os idiotas que torcem para o São Paulo. Por favor, cheguem lá no Allianz, respeite a casa do Palmeiras, não quebre vidro, não quebrem o vaso sanitário. O cara vai no estádio e quebra o vaso sanitário, pelo amor de Deus. Fazer o quê? O desfibrilador que apareceu no Morumbi após a morte do Serginho era obrigado a ficar 2 guardas, 2 seguranças de São Paulo junto, porque roubavam. Ou seja, a falência é do ser humano. É claro que a polícia tem que atuar mais, é claro que a lei é fraca, mas a falência é humana, não adianta. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento em que parece que. Eu não vou dizer que somos selvagens, porque os homens são mais selvagens que os animais. Porque os animais não fazem isso. Não quebram o mesmo local onde vivem, não deturpam, não sujam onde dormem. E o homem tem feito isso. Então é um negócio muito complicado, Seródio. É coisa para simpósio. Agora, você precisa começar a coibir. Como é que se coíbe? Com lei forte. Um cara que invade um gramado tem que ser preso, ficar um bom tempo lá, prisão preventiva, mais alongada. O que ele faz? Termina o jogo, ele vai lá no juizado, assina um termo circunstancial ou circunstanciado, como queiram, e vai embora para casa. Não acontece nada. Ele quebrou ônibus, ele agrediu pessoas, ele bateu em pessoas, brigou com a polícia, que é afrontar a autoridade, é um crime grave, e não acontece nada. Então, o problema é a lei. E o ser humano que está cada vez pior. É a lei precisa ser melhorada, a lei precisa ser mais dura, concordo com você. Esse negócio de torcida única não resolve nada porque as gangues brigam entre si. No mesmo time está cheio de gangue organizada que brigam entre si. É o ser humano, várias acabei vezes. de falar. Tá, ser humano, mas fazer o quê? Tem que ter ordem para isso. E tem que ter alguém que vá lá fazer a segurança. O que não pode é ficar criando paliativo. Paliativo é torcida única, não resolveu porra nenhuma. Ah, só mulher, agora só criança, amanhã só papagaio. Não vai resolver. Mas a torcida única melhorou o estádio está mais tranquilo dentro do estádio. Ou seja, se você levar sua filha, eu levar minha filha, a gente vai entrar e sair com menos problemas do que tinha antes. O problema depois é se tiver que tomar um metrô, se tiver que andar no ônibus deles. Essa visão de que melhorou porque não tem o adversário, às vezes os bandidos estão dentro do próprio time. Sim, tudo bem, então, senhor, continua tendo guerra de torcida organizada, continua tendo exploração na porta do estádio, continua tendo tudo isso. Amenizou um pouquinho, mas não resolveu nada. Precisamos resolver esse problema. Fica aqui o nosso, pelo menos, palpite, para que alguém pense em melhorar as leis. A atuação da Polícia Militar precisa ser feita. Imagina se está tudo isso com a Polícia Militar. Se colocar só segurança privada, aí que a vaca vai para o brejo. Que ninguém respeita porcaria nenhuma. Eu não sei, né? Se tiver punição do educar clube... o povo, também, precisa. Mas isso é mais longo ainda. Aí vai demorar mais. Patrão, já falamos demais hoje. Dá um abraço pro pessoal aí. Não, e até entendo, né? Porque aqui, sentadinho no nosso estúdio, cada um no seu, cada um tem sua opinião e até muita sugestão. Mas é preciso todo mundo se sentar, conversar, não na mesa, como diz por aí, mas sentar ao redor da mesa, né? Todos os segmentos envolvidos no futebol e a sociedade para tentar buscar alternativas. A Margaret Thatcher apoiou o afastamento de 5 anos dos clubes ingleses das principais ligas da Europa. Resolveu? Não, não resolveu, porque os hooligans continuam lá, mas já não é mais como era antes, e a punição é muito forte. Então, o bandido sempre está lá, o bandido, mesmo com pena de morte, o bandido mata, né? Mas minimiza. Infelizmente, é a eterna luta do bem contra o mal. Um abraço, meu caro Fábio Seródio, ótima semana para você. Mais uma vez, aquele nosso apelo para convidando você. Clica,
clica, se inscreva no canal se você já for inscrito, espalhe por aí, convide os amigos. Um abraço, Seródio. Boa semana. Se você tiver alguma sugestão para dar ou uma opinião, por favor, coloque no descritivo do programa. No próximo programa a gente dá o nome, vai falando aos poucos o que as pessoas acham. Essa ideia aqui é de debater um assunto que é um assunto grave, é um assunto que cria um problema muito sério, e é lógico que cada um tem um pensamento sobre esse assunto. Tomara que as autoridades ou as pessoas que deveriam se responsabilizar por isso tomem atitudes mais fortes em relação à bandidagem dentro e fora do estádio de futebol. Um beijo para todos vocês, não esqueçam de se inscrever no programa e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã.